Meu ex-marido olhou nos meus olhos e disse que merecia metade da minha empresa. Ali naquela sala fria do tribunal, Roberto queria metade dos 2,3 milhões que minha consultoria de marketing digital valia. Metade do que construí trabalhando 12 horas por dia enquanto ele vivia às minhas custas. O juiz Carlos Medeiros, um homem experiente de 58 anos, bateu o martelo. Era dezembro de 2023, 2 dias antes do Natal, e eu estava lutando pelo meu futuro contra o homem que me traiu na minha própria cama. Conheci Roberto em 2015 na faculdade. Eu, administração no último semestre. Ele, educação física no terceiro ano. Alto, moreno, sorriso encantador. Enquanto eu estudava a madrugada adentro, ele curtia a vida. Você trabalha demais, Mari. Sempre dizia. A vida é para ser vivida. Casamos em 2016. Eu paguei tudo. Cerimônia em Búzios, R$ 45 mil. Na lua de mel. Abri minha empresa. Roberto nunca se encontrava profissionalmente. Personal trainer, 3.200 que eu paguei. Instrutor de surf, 1.800.000. Fotógrafo, 8.500.000 em equipamentos. É só até eu decolar, amor. Sempre prometia. Minha empresa cresceu de 5 para 30 clientes. Em 2019, faturava 800 mil anuais. Compramos apartamento de 120 metros quadrados em Ipanema. Só meu nome nos documentos, claro. Roberto não se incomodou. Você que entende dessas coisas burocráticas, disse, assinando como testemunha. Foi em 2019 que notei os sinais. Saídas noturnas misteriosas, celular sempre virado para baixo, atendidas no quarto. Mas eu estava focada no trabalho, ignorei tudo. A bomba explodiu em junho de 2023. Cheguei em casa às 20h30 após fechar contrato de R$ 500 mil. Encontrei a porta aberta. Pensei em assalto. Corri para dentro e ouvi vozes no quarto. Roberto e Camila, minha ex-melhor amiga. Eles na minha cama, nos meus lençóis. Roberto me olhou sem vergonha. Mari, eu posso explicar. Não havia explicação. 1 ano de traição. No meu apartamento. Com meu dinheiro bancando a gasolina para buscá-la. Naquela noite liguei para Dr. Paulo Mendes, melhor advogado de divórcio do Rio. Quero me separar, disse, voz embargada. Quero ele fora da minha vida. 3 dias depois, intimação judicial. Roberto pedia metade de tudo. Apartamento, empresa, carro, conta bancária. Justificativa? Contribuição emocional e estratégica para minha empresa. Apoio incondicional. Alicerce do meu sucesso. Quando li aquilo, ri de nervoso. O homem que nunca trabalhou na minha empresa. Que vivi sustentando por 7 anos, que me traiu com minha melhor amiga, queria metade da minha fortuna. Na primeira audiência, setembro de 2023, Roberto chegou impecável. Terno novo, cabelo cortado, postura de empresário. Cumprimentou o juiz com um sorriso encantador. Excelentíssimo, disse com convicção. Deixei minhas ambições de lado para apoiar minha esposa. Fui o alicerce emocional que permitiu esse sucesso. Pura mentira. Mas falava com tanta segurança que quase acreditei. O juiz Medeiros ouviu em silêncio, fazendo anotações. Roberto parecia confiante, relaxado. Dr. Paulo pediu mais tempo para provas. Nova audiência, dezembro. 3 meses. Dr. Paulo me disse. O juiz Medeiros é justo e minucioso. A verdade sempre vem à tona. Roberto estava desesperado. E homens desesperados são perigosos. O que eu não sabia é que Dr. Paulo investigava a vida dupla do meu ex-marido há meses. E o envelope lacrado que entregaria ao juiz continha segredos muito mais sombrios do que simples traição. Gente, vocês não fazem ideia do que o Dr. Paulo descobriu sobre meu ex-marido esses 3 meses de investigação. 2 semanas após a primeira audiência, ele me ligou, pedindo para nos encontrarmos urgentemente. Cheguei no escritório dele, na Barra da Tijuca, numa terça-feira, outubro de 2023, e a expressão no rosto dele me assustou. Marina, senta aí. Ele disse, fechando a porta.
preciso te mostrar algumas coisas sobre o Roberto. Ele colocou uma pasta grossa na mesa. Fotos, extratos bancários, documentos que eu nunca tinha visto. Você sabia que seu marido tem uma conta corrente no Itaú que você não conhece? Dr. Paulo perguntou, deslizando um papel na minha direção. Eu olhei o extrato e quase caí da cadeira. Movimentações de R$ 15.000, R$ 8.000, R$ 22.000. Dinheiro entrando e saindo constantemente. Em 2022, ele movimentou quase R$ 400.000 nessa conta secreta. Como assim? Sussurrei. De onde vem esse dinheiro? Essa é a pergunta de 1 milhão, Marina. Literalmente. Dr. Paulo abriu outra pasta. Fotos do Roberto entrando e saindo de casas luxuosas em Barra da Tijuca, Recreio, São Conrado. Sempre com mulheres diferentes. Sempre em horário comercial, enquanto eu estava trabalhando. Ele não é só infiel, Marina. Dr. Paulo disse, me olhando sério. Seu ex-marido é gigolô profissional. A palavra ecoou na minha cabeça. Gigolô. O homem com quem eu vivi 8 anos, que eu sustentei, que me fez acreditar que estava se encontrando profissionalmente, na verdade estava vendendo o corpo para mulheres ricas enquanto eu pagava as contas de casa. Tem mais, Dr. Paulo continuou. Essas mulheres, algumas são casadas, e ele as chantageia. Mostrou mensagens interceptadas legalmente. Roberto ameaçando contar para maridos sobre os encontros, exigindo dinheiro para ficar calado. R$ 10.000 aqui, R$ 15.000 ali. Chantagem pura. Por isso ele quer metade da sua empresa, Marina. Dr. Paulo explicou. Ele perdeu várias clientes depois que vocês se separaram. Elas descobriram que ele estava casado, se afastaram. A renda dele despencou. Eu nem conseguia processar. Durante todos esses anos, enquanto eu me matava de trabalhar 12 horas por dia, Roberto estava por aí transando com outras mulheres por dinheiro. E ainda por cima chantageando elas. Tem uma coisa que você precisa saber, Dr. Paulo disse hesitando. Sobre a Camila. Meu estômago virou. Ele não estava tendo um caso com ela há 1 ano, como você pensou. Eles se conheceram há 3 meses, Marina. E ela? Ela te procurou primeiro. Como assim me procurou? A Camila ligou para sua empresa em março de 2023. Queria contratar seus serviços para o salão de beleza dela. Você lembra? Lembrava vagamente. Uma ligação, orçamento de R$ 30.000 para a campanha digital. Ela disse que ia pensar e nunca mais ligou. Roberto atendeu o telefone naquele dia, lembra? Você estava em reunião. Era verdade. Roberto às vezes atendia quando eu não podia. Ele anotou os dados dela. Foi atrás, seduziu ela. E sabe por quê? Porque a Camila herdou R$ 2.000.000 do pai no ano passado. Roberto não estava atrás de um caso, Marina. Ele estava atrás do dinheiro dela. Sentiu o mundo girar. Roberto não me traiu por paixão ou por tesão. Me traiu por interesse financeiro. Usou minha própria empresa para encontrar a próxima vítima. E tem mais uma coisa, Dr. Paulo disse puxando o último documento da pasta. Roberto forjou documentos, Marina. Ele alterou contratos da sua empresa. Colocou o nome dele como sócio em alguns projetos. Usou isso para provar que participava ativamente dos negócios. Mostrou 3 contratos que eu reconheci. Projetos de 2021 e 2022. Mas no documento que Dr. Paulo tinha, aparecia a assinatura de Roberto como corresponsável técnico pelos projetos. Ele falsificou minha assinatura, sussurrei, comparando com as assinaturas originais que eu tinha no meu arquivo. Falsificação de documento é crime, Marina, mas isso é só a ponta do iceberg. Dr. Paulo se levantou, foi até o cofre do escritório e tirou um envelope lacrado. Uma das clientes do Roberto me procurou semana passada. Ela tem medo dele, Marina. Medo do que ele pode fazer se ela parar de pagar as chantagens. O que ela te deu? Provas de que Roberto não é só gigolô e chantagista. Dr. Paulo disse, selando o envelope novamente. Ele é muito mais perigoso do que imaginávamos. Meu coração disparou. Essa mulher gravou conversas com ele. Conversas onde Roberto fala sobre você, Marina. Sobre como ele vai destruir sua vida,
se você não aceitar dar metade dos bens para ele. O sangue gelou nas minhas veias. E tem uma gravação específica de 2 semanas atrás, onde ele diz exatamente o que pretende fazer se perder no tribunal. Dr. Paulo me olhou nos olhos e eu vi medo genuíno ali. Marina, seu ex-marido não está só desesperado por dinheiro. Ele está planejando se vingar de você. E o que está nesse envelope vai mudar tudo na audiência de dezembro. Vocês querem saber o que estava nas gravações? Eu quase desmaiei quando o Dr. Paulo me mostrou. Marina, antes de ouvir isso, você precisa saber que já acionamos a polícia, ele disse, conectando o celular no som do escritório. Essa mulher, Patrícia, gravou tudo por medo da própria vida. Apertou o play. A voz do Roberto, nítida, falando com essa Patrícia. Aquela vagabunda da Marina acha que vai ficar com tudo. Mas eu tenho um plano, Paty. Se ela não aceitar dividir os bens, eu vou acabar com a reputação dela. Meu estômago revirou. Mas continuou. Vou espalhar que ela usava drogas, que batia em mim, que a empresa dela é fachada para lavagem de dinheiro. Tenho contatos na mídia, vou destruir ela socialmente. Isso foi gravado há 2 semanas. Dr. Paulo pausou. Mas tem mais. E se não funcionar, eu sei onde ela mora, Paty. Sei a rotina dela. Acidentes acontecem, né? Gente, juro que senti meus pés ficarem gelados. Meu ex-marido estava planejando me ameaçar fisicamente. Patrícia me procurou porque Roberto também ameaçou ela. Dr. Paulo explicou. Disse que se ela parasse de pagar R$ 8.000 por mês para ele, contaria para o marido dela sobre os encontros. Mostrou mais fotos. Roberto seguindo essa mulher, fotografando ela entrando em hotéis, anotando horários. Stalking profissional. Marina, descobrimos que ele faz isso com pelo menos 6 mulheres. É um esquema organizado de chantagem e extorsão. Mas o pior ainda estava por vir. Tem uma gravação de ontem. Dr. Paulo disse, com a voz tensa. Roberto falando com alguém sobre resolver o problema da Marina de vez. Meu sangue virou gelo. Cara, por 20.000, você dá um susto nela? Nada de machucar, só assustar mesmo. Uns caras encapuzados, sabe? Pra ela entender que é melhor aceitar o acordo. Ele estava contratando pessoas para me intimidar, sussurrei. Por isso acionamos a polícia, Marina. Roberto cruzou a linha entre golpe financeiro e ameaça real. Dr. Paulo guardou as gravações no cofre. Essas evidências vão para o juiz na audiência de dezembro. Falsificação de documentos, chantagem, extorsão, ameaça. Roberto não vai sair dessa impune. Saí do escritório em choque. Durante 8 anos, vivi com um criminoso. Um homem que não só me traía e me usava financeiramente. Estava disposto a me ameaçar fisicamente para conseguir minha fortuna. Naquela noite, troquei todas as fechaduras do apartamento. Contratei segurança particular. Instalei câmeras. Faltavam 6 semanas para a audiência final. Roberto continuava confiante, postando fotos no Instagram em restaurantes caros, provavelmente pagos pela Camila, agindo como se já tivesse ganhado a causa. Ele não fazia ideia do furacão que estava prestes a desabar sobre ele. Mas eu também não imaginava que Roberto ainda tinha um último trunfo na manga. Algo que descobri apenas na véspera da audiência e que quase mudou tudo. No domingo antes da audiência, aconteceu algo que me deixou em pânico total. Eu estava no apartamento organizando os documentos para segunda-feira quando meu celular tocou. Número desconhecido. Marina, sou Carla, secretária do Dr. Paulo. Preciso falar com você urgentemente. Estranhei. Por que a secretária dele me ligaria no domingo? Aconteceu algo? Perguntei. Dr. Paulo está no hospital, Marina. Sofreu um acidente de carro ontem à noite. Está consciente, mas não pode comparecer à audiência amanhã. Meu mundo desabou. Dr. Paulo era minha única chance de mostrar todas as provas contra Roberto. Mas os documentos, as gravações, estão todos no cofre do escritório. Dr. Paulo pediu para te avisar que vai mandar outro advogado do escritório te representar amanhã. Dr. Fernando. Desliguei angustiada. Um advogado que não conhecia meu caso, que não tinha todo o histórico. Roberto tinha sorte demais. Segunda-feira chegou.
Cheguei no tribunal 30 minutos antes, procurando esse Dr. Fernando, que nunca tinha visto. Encontrei um homem de uns 40 anos me esperando. Marina? Sou Fernando Silva, ele disse, estendendo a mão. Dr. Paulo me passou todos os detalhes do seu caso. Algo no sorriso dele me incomodou. Muito confiante, quase. Falso. Você tem as gravações, os documentos? Perguntei. Tudo aqui. Ele bateu na pasta. Pode ficar tranquila. Roberto chegou pouco depois com o advogado dele, rindo alto, cumprimentando pessoas. Quando me viu, acenou como se fôssemos velhos amigos. Olá, Mari, disse, se aproximando. Espero que possamos resolver isso de forma civilizada hoje. A audácia desse homem me impressionava. Na sala de audiência, o juiz Carlos Medeiros entrou às 14 horas em ponto. Postura séria, aquele olhar penetrante que eu já conhecia. Audiência de divórcio Silva versus Oliveira, anunciou. Vamos às alegações finais. O advogado do Roberto foi primeiro. Repetiu as mesmas mentiras: contribuição emocional, apoio incondicional, sociedade de fato. Roberto confirmava tudo com acenos, lágrimas nos olhos, performance digna de Oscar. Chegou minha vez. Dr. Fernando se levantou. Excelentíssimo, minha cliente apenas quer. E foi aí que tudo desandou. Ele estava defendendo uma divisão meio a meio dos bens. Estava me traindo ali mesmo, na frente do juiz. Dr. Fernando, interrompi, me levantando. As gravações, os documentos. Ele me olhou com desprezo. Marina, seja razoável, metade é justo. Foi quando entendi. Roberto havia comprado meu próprio advogado. O acidente do Dr. Paulo não foi acidente. Era tudo armação. O juiz bateu o martelo pedindo silêncio. Roberto sorriu vitorioso. Era meu fim. Eu ia perder tudo. Mas então a porta da sala se abriu. Gente, quando vi quem entrou naquela sala, eu quase desmaiei de alívio. Dr. Paulo, com o braço na tipóia, mas andando firme, acompanhado de 2 policiais em traje civil. Excelentíssimo, ele disse, se dirigindo ao juiz. Peço desculpas pela interrupção, mas preciso apresentar evidências urgentes de crime contra minha cliente. Roberto empalideceu na hora. O falso Dr. Fernando tentou protestar, mas o juiz mandou ele se calar. Doutor Paulo, o senhor não deveria estar em recuperação? O juiz perguntou. Deveria, excelentíssimo, mas descobrimos que o acidente que sofri foi proposital. E temos as provas aqui. Ele entregou um envelope lacrado ao juiz. O mesmo envelope que eu tinha visto no escritório. O que há aqui, doutor? Gravações onde o réu Roberto Silva planeja atentar contra a integridade física da minha cliente, além de provas de um esquema de chantagem e extorsão envolvendo 6 mulheres. Roberto tentou se levantar. Isso é absurdo. Eu nunca. Sente-se, o juiz ordenou, abrindo o envelope. Dr. Paulo conectou o celular no sistema de som da sala. A voz nítida do Roberto ecoou. Aquela vagabunda da Marina acha que vai ficar com tudo. Mas eu tenho um plano, Patty. Se ela não aceitar dividir os bens, eu vou acabar com a reputação dela. O silêncio na sala era total. Roberto estava branco como papel. A gravação continuou. E se não funcionar, eu sei onde ela mora, Patty. Sei a rotina dela. Acidentes acontecem, né? Excelentíssimo, Dr. Paulo disse. Também temos provas de que o réu falsificou documentos da empresa da minha cliente e contratou o falso advogado aqui presente para sabotar a defesa. Mostrou os contratos com assinatura forjada. O juiz analisou tudo, comparando com documentos originais. Dr. Fernando, o juiz se dirigiu ao falso advogado. O senhor tem registro na OAD? O homem não respondeu. Um dos policiais se aproximou. Ele é Marcos Santos, excelentíssimo, irmão do Roberto. Falsificou identidade de advogado. Roberto tentou correr. Os policiais o imobilizaram na hora. Roberto Silva, o juiz disse se levantando.
O senhor está sendo acusado de ameaça, falsificação de documentos, chantagem, extorsão e tentativa de homicídio. Tentativa de o quê? Roberto gritou, algemado. Dr. Paulo puxou mais um documento. O mecânico que sabotou meus freios confessou, Roberto. Você pagou R$ 5.000 para ele causar o acidente. A sala explodiu. Roberto berrava, chorava, implorava. O homem confiante de minutos atrás virou uma criança desesperada. Marina. Eu te amo. Isso tudo é mentira. Eles estão armando contra mim. Mas era tarde demais. As provas eram incontestáveis. O juiz bateu o martelo final. Divórcio concedido integralmente em favor da requerente Marina Oliveira. Todos os bens permanecem com ela. O réu será encaminhado para a custódia policial. Enquanto Roberto era levado algemado, gritando, ele me olhou uma última vez. Você vai pagar por isso, Marina. Você vai pagar. Mas eu não senti medo. Pela primeira vez em anos. Senti paz. A justiça havia sido feita. Passaram-se 8 meses desde aquela audiência e olha, ainda parece um pesadelo que finalmente acabou. Roberto foi condenado a 6 anos de prisão. Chantagem, falsificação, ameaça, tentativa de homicídio. As 6 mulheres que ele extorquia finalmente tiveram coragem de depor. Algumas casadas há 20, 30 anos, que quase perderam suas famílias por causa dele. Descobrimos que o esquema era ainda maior. Roberto tinha uma rede de gigolôs, trabalhando para ele em outras cidades. Um verdadeiro empresário do crime, usando charme e chantagem para destruir famílias e roubar patrimônios. A Camila? Ela sumiu no mundo quando soube das prisões. Bloqueou meu número, fechou as redes sociais, mudou de cidade. Descobri depois que Roberto havia roubado R$ 400.000 da conta dela também. Ela foi só mais uma vítima, como eu. Minha empresa cresceu 300% no último ano. Sabe por quê? Toda essa história vazou na imprensa. Empresária escapa de golpe milionário do ex-marido. E pessoas começaram a me procurar querendo conhecer a mulher que enfrentou um criminoso e venceu. Hoje tem 85 funcionários, faturamento anual de R$ 12 milhões e 3 escritórios, Rio, São Paulo e Belo Horizonte. O apartamento de Ipanema? Vendi. Comprei uma cobertura na Barra, com vista para o mar, cerca elétrica, portaria 24 horas, segurança total. Mas sabe o que mais me orgulha? Criei um projeto social na empresa chamado Recomeçar. Oferecemos consultoria gratuita para mulheres que estão saindo de relacionamentos abusivos e querem montar o próprio negócio. Já ajudamos 47 mulheres a se tornarem independentes financeiramente. Doutora, Paulo se recuperou 100% do acidente. Hoje é meu advogado pessoal e um grande amigo. Me ajudou a processar Roberto por danos morais também. Ganhei mais R$ 800.000 de indenização. Tem dias que acordo e ainda não acredito que vivi 8 anos com um criminoso. Que dividi cama, sonhos, projetos com um homem capaz de planejar minha morte por dinheiro. Mas também tem dias que agradeço, porque essa experiência me tornou mais forte, mais esperta, mais independente. Aprendi que amor não é sustentar alguém que não quer crescer. Amor não é ignorar sinais vermelhos por medo da solidão. Amor verdadeiro é parceria, cumplicidade, crescimento mútuo. Hoje namoro o Carlos, um médico incrível que conheci numa palestra sobre empreendedorismo. Ele tem a própria clínica, os próprios sonhos, a própria independência. Dividimos contas, dividimos responsabilidades, dividimos a vida de igual para igual, como deve ser. Roberto me mandou 2 cartas da prisão. A primeira, pedindo perdão, dizendo que me amava, implorando para eu retirar as queixas. A segunda, me xingando, me ameaçando, dizendo que quando saísse da cadeia ia se vingar. Rasguei as 2 sem ler até o fim. Ele perdeu 8 anos da vida dele tentando viver às minhas custas. Perdeu mais 6 anos preso pelas próprias escolhas.
Quando sair da prisão, vai ter 42 anos, ficha criminal e vai ter que reconstruir a vida do zero. Eu, aos 35 anos, tenho uma empresa milionária, um relacionamento saudável, uma vida que construí com minhas próprias mãos e minha própria inteligência. A justiça foi feita, não pela lei, mas pela vida. Se você já passou por algo parecido, relacionamento abusivo, parceiro que só sugava sua energia e seu dinheiro, pessoa que tentou roubar seus sonhos, saiba que é possível recomeçar. É possível se libertar. É possível ser feliz de novo. Comenta aqui se já viveu algo assim. Eu leio todos os comentários. E quem sabe sua história não pode ajudar outras mulheres que estão passando pelo mesmo que eu passei. A vida é nossa e ninguém tem o direito de roubar nossos sonhos.